A escassez e os preços das matérias-primas foram alguns dos principais desafios encontrados em 2020. E a gestão e homologação de fornecedores foram algumas das alternativas para solucionar o problema. Para falar sobre o assunto, convidamos Gustavo Leoncini com o tema Oportunidades e Desafios de Abastecimento em Tempos de Pandemia. Com 20 anos de experiência na área de embalagens e indústria de bebidas, Gustavo é um apaixonado pelas embalagens e seus produtos, respondendo atualmente pela área de pesquisa e desenvolvimento de embalagens do Grupo Petrópolis. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo. Seja muito aparecendo bem-vindo. Aí? Aparecendo. Primeira edição do Beverage Day. Primeira edição. Obrigado, viu? Lisonjeado com o convite. É um prazer estar aqui falando com os amigos de mercado. Falar para o Marcelo que eu vou falar com ele. Essa semana a gente precisa se falar. Que bom, olha só que dessa vez sem o Roberto Garcia, tá? O amigo dele, Roberto Garcia, sem o Roberto Garcia, que vive perturbando a gente por aí. Que bom, ele vai ficar contente. Vai. Seja bem-vindo. A Petrópolis já está com a gente há um tempo, né? Sempre colaborando aqui com o evento, e agora a sua primeira vez. Muito, muito bom. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Boa apresentação. Obrigado, Sandra. Como você apresentou, eu estou à frente da área de pesquisa e desenvolvimento de embalagens do Grupo Petrópolis. Tive a sorte de começar a minha carreira dentro de uma área de bebidas e entre indas e vindas dentro do mesmo cenário de embalagens, né? Às vezes convertedor e em outras companhias. Eu estou há 10 anos no Grupo Petrópolis, então para mim é sempre um prazer de estar vendo esses fóruns ou de participar para falar desse mercado de embalagens. Agradecer também os meus colegas de trabalho, né, que sofreram esse ano de 2020 com essa correria de insumo, de homologação. Então, agradecer ao Thomas, ao Fábio, ao César, ao Miranda, que juntos a gente superou esse 2020 e a gente está prosperando nesse 2021. Então, para falar um pouco desse desafio, né, o importante é a gente começar a falar um pouquinho do pré, né, do que acontecia um pouco antes, que dentro do cenário de embalagem não era uma novidade que um dia a gente ia ter esse colapso, né? A gente que vem acompanhando o mercado, a gente entendia que durante anos a indústria produtora de embalagens, né, por algum problema com o cenário econômico, né, político-econômico conturbado, as empresas de embalagens acabaram não se atualizando com a questão da capacidade produtiva versus o que a gente tinha de consumo, né, do aumento da capacidade produtiva dos convertedores, no caso como a Petrópolis, né? Esse cenário foi muito impactado também pela questão de mudança do hábito de consumo, que isso é um trend, não conseguimos voltar atrás, é um trabalho que a Petrópolis, com a Frente de Sustentabilidade, vem trabalhando firme, porque a gente entende que sim, a gente precisa atender essa questão do hábito de consumo, desse on-the-go, que é a nova modalidade de compra, né? Mas a gente sempre gostaria de estar falando do retornável. Muito por conta dessa questão, dessa falta de insumo, né? A gente conhece que o mercado não é infinito, então, fortalecer a questão do retornável e dos grandes pacotes para grandes volumes também impactou, tá? Essa mudança do One Way. E a gente teve muito, durante os 10 últimos anos, a gente teve muita fusão, né, de grande com grande. E isso você acaba diminuindo uma linha de desenvolvimento ou de oportunidade de negócio. Então, onde médias e pequenas empresas foram compradas por grandes e dentro desse movimento você acaba perdendo alguma linha de produto, né? As empresas se fundem, vem a melhor oportunidade de maximizar negócio e aí acaba fazendo algum corte de linha de produção. O que eu gostaria também de colocar também que assim a parte da política de resíduos, né, que é um assunto que também entra com essa questão da falta de material que a gente teve ou que a gente vem enfrentando, né,
essa falta de política que foi lançada em 2010, com prazo de 2014, e a gente agora foi para 2021. Então, se eu tenho um cenário onde eu enxergo que eu tenho falta de matéria-prima e do outro eu não tenho esse retorno do que eu posso transformá-lo de novo em produto, isso também impactou durante esses últimos 10 anos. Né? Hoje a gente fala muito na política, né, nacional de resíduos. Né? Hoje é uma conversa que está caminhando, mas isso também constou para que a gente tivesse essa falta de material para o 2020. Então, um passo, né, do pré-desafio de 2020, né, que precisa, dentro da visão visão de Gustavo, que o mercado, né, a pessoa da área de embalagem, seja ela de compra, seja ela de logística, todo mundo que trabalha envolvido nessa mecânica de embalagens, precisa entender que assim, o concorrente na embalagem, tá? Não estou dizendo na matéria-prima, né? O lúpulo ele é dedicado, o cara que faz cerveja usa lúpulo, tem um pouco de medicinal, mas no caso de embalagens, esse mercado ele é muito dinâmico. Eu não concorro, né? O produtor de cerveja não concorre na compra de insumos somente com o produtor de cerveja. Esse mercado ele é muito amplo. Quando a gente teve a falta, né, em 2020, que foi o colapso, não faltou matéria-prima, não faltou cartão para a indústria de bebidas, né? Ela faltou cartão para o mercado inteiro. Então, quando você vai iniciar um projeto, quando você vai iniciar um plano de negócio, é sempre importante ter isso na cabeça. O mercado de embalagens, ele não se limita ao seu concorrente de venda, né? Ele não se diz isso. Vamos colocar que a gente tem algum trend em cima do PET, né? Precisamos acabar com o PET e todo o volume do PET migra para lata, para envase de água. Entende? Esses são alguns pontos que esse profissional que está trabalhando dentro dessa área de embalagem, seja de compra, seja de logística, seja da área de qualidade industrial, esse cara tem que estar atento a essas movimentações, não só do negócio, mas sim do mercado em comum, né? E aí tem uma segunda parte que é justamente isso, esse complexo sistema de utilização, que é a parte mais bonita que tem dentro da embalagem. Então, assim, dentro dessa variabilidade de processos que a gente tem, né? De processos de utilização da embalagem, ela te dá um recurso muito grande, muito importante quando a gente fala de escassez, que é a flexibilidade. Então, essa é uma parte muito importante da área de embalagens, né? Eu costumo brincar com o pessoal que está junto comigo no dia a dia, que a embalagem, durante o dia, ela é um profissional de serviço braçal, entende? Vai para o dia a dia, pega peso, sofre pancada, pega ônibus lotado, só que durante a noite ela tem uma outra paixão. A embalagem chega em casa, toma um banho e vai ser uma atriz, onde ela tem que brilhar, onde ela tem que comunicar, ela tem que expressar, tem que passar valores, né? Então, assim, a embalagem, ele é um profissional dedicado. Durante o dia é um profissional braçal e durante a noite é uma estrela que está brilhando aí nas gôndolas dos mercados da vida. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre da parte de gestão de fornecedores, né? Hoje, o comum é você ter um pacote de gerenciamento de fornecedores, onde você tem auditoria, você tem um processo homologatório e parte para isso, né? O que a Petrópolis tem de diferente quanto a essa gestão de fornecedores e o que nos ajudou muito na questão de falta de insumo é você estar junto no negócio. Nós temos algumas pessoas aqui que participam do dia a dia de fornecimento da Petrópolis e elas sabem o quão parceiro nós somos para escutar tudo que está acontecendo, entende? Que forma que eu consigo mitigar alguns problemas ou eu consigo evitar problemas futuros com abastecimento? É escutando o fornecedor, é entendendo como está funcionando a cadeia decisória dentro desse fornecedor, entendendo se esse cara está avançando em tecnologia, se essa empresa tem o mesmo mindset que a tua companhia tem, caso você precise fazer algo arrojado ou se você precisa tomar uma decisão estratégica. O que a gente vê muito assim é quando tem auditoria, que a gente vai participar de auditoria, a gente vê o pessoal de qualidade muito tenso, assim, como se a auditoria fosse algo punitivo.
E assim, alguns profissionais realmente o fazem, né? Mas dentro da gestão da Petrópolis, assim, a auditoria ela é muito mais um dia de alinhamento, de expectativa de procedimentos, né? Do que está acontecendo versus o que a gente combinou. E nesse dia é alinhar a expectativa. Então, assim, dentro do nosso programa de auditoria, programa de gerenciamento de fornecedores, nós não tratamos a auditoria como algo punitivo, ele tem que ser algo para celebrar, entende? É o dia que você está lá para ouvir, para ver o que está acontecendo, você abre espaço para o cara expor as dificuldades deles, e a gente também expõe por que a gente está exigindo isso. Então, isso é uma coisa que está fazendo que faz muita diferença no processo de gerenciamento de fornecedores, tá? E isso não pode ser só da área de qualidade, tá? O gerenciamento de fornecedores, ele não pode ser só da área de qualidade. Ele tem que ter todos os viés, né? Tem que ter o viés de comercial, tem que ter viés de compras, tem que ter logística. Então, a gente envolve esses caras para que sempre quando tem um problema, a solução sempre sai com todas as macrovisões que a gente gostaria de ter. Então, uma parte muito importante também para isso, para a gente mitigar os riscos, é a parte contratual, né? Se a gente está falando que a gente está vivendo em tempos de pandemia e a gente não conhece o que está acontecendo com o mercado, essas movimentações de escassez, de falta, de sobra de material, se eu não tenho um contrato que me garanta um volume, eu também não consigo dar para o meu fornecedor uma visibilidade do que ele tem de fazer investimento. Então, dentro desse processo de gestão de fornecedores, o contrato é uma cláusula que dá tranquilidade, né? Dá tranquilidade para todos. Então, seja um mercado pequeno, seja um mercado grande, o contrato bem executado, com cláusulas técnicas, ele precisa fazer parte desse dia a dia, né? Caso a gente não queira ter sustos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre especificação desenhada, né? Como que a gente faz a parte de especificação lá da Petrópolis, né? Na verdade, a especificação, o pessoal alguns fornecedores falam que a gente, da Petrópolis, é a NASA lá, porque a gente tem um processo totalmente diferente de especificação. Por que disso, né? Nós conhecemos o nosso parque de máquinas, a gente conhece a nossa cultura. Então, o que a gente gosta e realiza durante a nossa processo de homologação versus especificação, é entender todas as variabilidades que eu posso ter dentro do meu processo e dentro do processo de produção do insumo. Então, nesse ato de homologação, a gente testa não somente aquele produto que foi desenhado, talvez pelo fabricante, vem o fabricante de máquina e diz, essa máquina ela tem que rodar com uma lata com X de carga. Então, a gente vai no fornecedor, cara, como que tá? E a gente entende essas variabilidades para a gente estressar ao máximo durante o processo de homologação, durante a construção da especificação, para que quando eu tiver uma dificuldade ou quando eu tiver uma necessidade de variar algum insumo, eu já conheça quais são os impactos que eu tenho dentro do meu processo. E isso precisa ser desenhado máquina a máquina. Talvez o pessoal que está aí nos assistindo aí, começa a entender por que a Petrópolis faz isso. Por quê? Porque é interessante para o negócio. Às vezes eu tenho um insumo que não roda bem numa linha e eu não posso bloquear isso para todas as máquinas do grupo, porque eu sei que existe diferenças. Então, por isso que a gente faz processo, produto, por linha de fornecedor, por linha da Petrópolis. Isso é uma regra que a gente tem na Petrópolis, e aí na frente eu vou dar alguns exemplos que isso trouxe benefício muito grande tanto para nós quanto para os fornecedores, tá? E aí eu gostaria também de falar um pouquinho, né, dentro dessa área de mitigar os riscos, que é o eterno Lean, né, nas operações. O que eu ouço, pelo menos, quando a gente vai para pequena e média empresa, é que eles enxergam isso, que o Lean ainda é algo para empresas de grande porte, né? Eles ainda acreditam que todo esse sistema de você ter uma pessoa tocando o Lean dentro da companhia, ele ainda seja algo muito, muito grande para o negócio dele. Eu acho que, assim, na verdade, é até o contrário, né? Um negócio grande, ele aceita uma maior variação de entrada e de saída de produto, ou ele aceita um pouco mais uma falha, ou um processo, uma perda, né? Uma perda econômica, e já no pequeno e médio já não acontece isso. Então, o que a gente cobra quanto à gestão de fornecedores e nessa parte de estar junto? E a gente se propõe
a fazer um trabalho junto com os fornecedores. Nós temos o Integra GP, que a gente identifica alguns fornecedores em potencial e que a gente vê que está patinando nesse processo de andar com essa estruturação, e a gente vai, junto com o time de qualidade e melhoria da Petrópolis, vai dentro do fornecedor, identifica quais são os pontos, tenta ajudar com os processos. Então, a gente tem um programa específico para alavancar essas atitudes dentro do fornecedor. Então, o que a gente cobra é esse mapeamento do fluxo de valores, entende? Para que eu tenha um pouco de tranquilidade quanto ao abastecimento, ou quanto à falta, ou na qualidade das informações, né, quando a gente está frente a uma necessidade. Então, a primeira coisa que a gente entende é que a gente tem que ter esse fluxo de valores da companhia, tanto do teu produto que você está colocando no mercado, no desenvolvimento, né, quanto do teu fornecedor. Para cada produto que a gente tem, né, para cada segmento de embalagens, a gente faz uma matriz de probabilidade de erro, né? Então, tem várias ferramentas da qualidade que podem ajudar. Nós temos o nosso procedimento, o nosso protocolo. Então, para cada item, eu faço uma matriz de probabilidade. Então, eu tenho lá uma lata. Qual que é a probabilidade de eu ter falta de lata? Pontua. Quantos fornecedores de lata eu tenho no Brasil? Como está o cenário de alumínio no Brasil? Como estão as minhas unidades frente a uma nova homologação? Quando eu tenho que fazer isso? Quando eu posso fazer isso? E aí a gente começa a medir os riscos dentro dessa operação e começa a ter um plano de ação para que a gente possa agir proativamente frente a uma demanda dessa, como a gente teve em 2020. Então, nesse momento de você levantar o lean, de você começar a fazer essa matriz, você começa a enxergar as oportunidades, né, as oportunidades que acabam aparecendo, e a gente tem um tempo pré, né? Quando a gente fala de enfrentar uma falta de insumo, nada pode ser resolvido na hora, né? O 2020, como a gente enfrentou, não foi um trabalho específico de 2020. Era um trabalho que vinha sendo acompanhado durante anos, entendendo que existia uma possibilidade de falta de material, não nessa escala, né, numa pandemia, jamais imaginava, mas existia um grande trabalho de conhecer quais seriam as alternativas para cada tipo de processo que eu tenho. Tá? Então, esse era um ponto que eu gosto de frisar, que você tendo essa análise prévia, você consegue estar à frente do teu desabastecimento, né? E aí a gente não tem como deixar de falar que é a parte do desenvolvimento, né? Você utilizar as ferramentas também que você tem de qualidade para fazer o desenvolvimento, né? Principalmente com essa questão da logística reversa, né? Que é algo que a gente está batendo muito na tecla, né? Que eu posso sim utilizar os materiais que estão dentro de casa. Então, eu enxergo que eu tenho uma falta de produto no mercado. E eu enxergo que quando eu uso e eu tenho uma perda, eu jogo isso fora. E aí eu jogo isso para dentro de uma cooperativa, a cooperativa vai trabalhar isso volta para um fornecedor que faz a terceirização de obra. Então, assim, todo o caminho que eu conseguir eliminar e encurtar para que isso volte para dentro de casa, eu também diminuo a possibilidade de falta de material. E aí a gente pensa muito no design do produto, tá? Que é uma coisa que a gente trabalha muito, muito próximo da área de marketing. Então, a gente tenta dar a maior quantidade de informações para essa pessoa, para esse profissional que está criando esse novo produto, para que ele, junto da área técnica, junto dessa área de operações, entender qual é a melhor saída para que a gente possa fazer um bom produto, né? Principalmente quando a gente pensa, né, nessa cadeia da logística reversa. Eu queria falar um pouco dos cases da GP, né, aproveitando, casando essa informação junto com o que eu já disse. Então, a gente teve um projeto de desenvolvimento de garrafa, onde no startup do projeto, a gente tinha uma demanda, só que nós não tínhamos ainda um equipamento para produzir com uma gramatura baixa para aquele produto, né? Então, nós fizemos o desenvolvimento no passado, imaginando que quando eu tiver a possibilidade e quando eu tiver a demanda adequada para isso, eu posso flexibilizar. Então, quando a gente fez o projeto, fizemos o projeto do molde, imaginando o cenário perfeito de gramatura, e aí veio 2020,
e a gente teve uma falta tremenda da resina PET do mercado. E graças ao trabalho de homologação feito no passado, de entendimento de cenário de equipamento, de cenário de especificação do fornecedor da resina, da pré-forma, nós conseguimos fazer a homologação de diferentes gramaturas para diferentes equipamentos e tendo uma especificação mínima segura, né? A gente sempre está falando dessa flexibilidade, gente, mas assim, a especificação ela é o que garante todo o nosso processo. Então, isso não se muda, né? A garantia do nosso produto não se muda. Mas a flexibilização para você chegar nessa especificação, a gente consegue fazer. Então, esse foi um trabalho que a gente fez, onde a gente startou fábricas com diferentes gramaturas, diferentes fornecedores, e depois foi fazendo o processo de homologação com o conhecimento adquirido no passado, e onde a gente chegou numa normalidade, agora em 2021, que a gente voltou e está usando a gramatura no seu menor peso possível. O segundo também, que nos ajudou muito nesse ano de 2020, foi um trabalho realizado há 4 anos atrás, quando nós recebemos um novo equipamento. Então, a área de embalagens, ela faz o desenvolvimento técnico, ela faz a homologação, ela faz o gerenciamento dos fornecedores, mas todo equipamento que chega dentro da Petrópolis, nós também fazemos uma validação técnica da área de embalagens. Muito para conhecer o equipamento e o que a gente poderia fazer. Então, nesse processo de 4 anos atrás, nós recebemos um produto, uma máquina, que iria colocar cartonado na onda B. Era a especificação do projeto. E durante o trabalho realizado, o colaborador da área de embalagens falou, se eu tivesse uma guia, se eu tivesse um rolo com diâmetro, etc., eu poderia fazer em outras gramaturas, em outro tipo de papel. Então, naquele momento, como a gente não existia a falta do insumo, normalmente a gente falaria assim, não, a especificação é essa, roda assim. Mas como tem o jeito Petrópolis de ser, a gente pegou, pede as amostras, vamos fazer de todos os itens que a gente acredita que consegue dar certo. Fizemos a homologação no passado, entendemos até onde tinha que ir com o projeto, sem ter que fazer um investimento, porque apesar de falar que consegue, era um equipamento novo, então todo esse conhecimento foi registrado, e aí em 2020 a gente teve a falta do material. Então, como isso já era algo conhecido, né, o que a gente precisaria fazer, qual seria o tempo para fazer essas alterações, muito rapidamente a gente conseguiu converter e obter o material numa similaridade, sem tirar a característica do produto, né, que é o nosso grande balizador, né? O produto não pode mudar, né? Ele tem uma identidade visual, mas a gente conseguiu abastecer a fábrica com um outro material e dando a mesma característica visual para o processo. Tá? Esse foi um ponto para reforçar o que eu estava dizendo. Então, o projeto de embalagens ele precisa ser bem dominado, mas não na crise, né? Ele precisa ser bem dominado durante o seu processo de homologação. E tem um terceiro case, que é um rótulo 100% reciclado, né? Até onde a gente tem conhecimento, é o primeiro rótulo 100% reciclado com característica cervejeira, que nasceu de um projeto onde a gente estava homologando um fornecedor de papel, e a gente conversando sobre essa questão de reciclabilidade, da intenção da Petrópolis com esse plano de sustentabilidade, e foi nos apresentado um papel que não era próprio para a impressão de rótulo de cerveja, por conta das condições de material, né? Era um material 100% de pós-consumo, né? De revista, mas era um material 100% de pós-consumo. E a gente pegou, sentou junto com o fornecedor, sentou junto com o fabricante de equipamento, chamamos o fornecedor, colocamos essas pessoas na conversa para entender o que tinha acontecido no passado, né? E a gente pensou, falou, poxa, será que não houve nenhuma alteração de processo que eu consigo eliminar os erros do passado? Então, nós voltamos para a bancada, analisamos o que tinha de oportunidade, escolhemos um fornecedor que poderia nos garantir essa tranquilidade, iniciamos o projeto, fizemos amostras piloto, testamos em todas as unidades do grupo, e aí partimos para lote de homologação, e agora a gente está partindo para a produção. Então, assim, esse é mais um exemplo de que a gente tem que olhar para esse lado do material reciclado, né? Não tem como mais a gente descartar isso, até por uma questão ambiental, né, como um compromisso pessoal, né, mas como um compromisso financeiro. Então, isso vai fazer a diferença em você ter um produto ou você não ter o produto. Então, gente, se eu passei um pouco rápido ou não,
Se deixar, eu fico falando aqui a tarde inteira, porque é algo que realmente eu gosto da área de embalagem, né? É uma paixão. Então, com base na experiência que eu tenho de Petrópolis e com base na experiência de mercado, eu digo que a flexibilidade que você cria durante o teu processo de homologação, durante o teu desenvolvimento, pela sua gestão de fornecedores, essa flexibilidade é o que vai ajudar e garantir que você tenha material para produzir, que você consiga continuar com suas especificações, mas mantendo o seu processo produtivo. Então, essa flexibilidade, essa maravilha que é a área de embalagens, que nos torna fortes perante o mercado de embalagens. Estou no tempo, Sandra? Como está? No tempo. Cronometrei aqui. Cronometrou, então perfeito. Cronometrei. Tá? Se eu não cronometrar, o Álvaro me bate. Que bom, que bom. Aliás, muito bom ter o Álvaro por aqui também. Falei com ele aqui pelo WhatsApp, o Álvaro é um parceiraço nosso. Parabéns, inclusive no meu WhatsApp aqui estão chegando vários elogios aqui para você. Parabéns, ótima apresentação, muito bom, muito legal. Gustavo, acho que é muito bom conhecer um pouquinho mais, né, todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Essa questão da auditoria também é muito legal ver a auditoria como parceiros, resolver junto as questões. E com relação ao abastecimento, o ideal para evitar o problema, então, de abastecimento, está no início do projeto da embalagem? Com certeza, Sandra. Hoje não tem como você não olhar, você pega a maioria dos projetos hoje que a gente tem sustentabilidade, eles não são processos, na grande maioria, de inovação. Eles são processos de corrigir os erros do passado, entende? Hoje de manhã eu participei de um fórum onde até a ilustração era uma banana dentro de uma embalagem, né? A banana já é uma embalagem perfeita, né? Ela é uma embalagem perfeita. Eu faço muito esse casamento entre a vida pessoal, a vida real, com a questão da embalagem, né? Se você for levar no pé da letra, né, que a embalagem ele é algo que dá condições de transporte, que armazena, que conduz, que dá característica visual, dentro do nosso ser, a gente também é um produto, né? Nossas experiências, nossa alma, nossa vivência é um produto. E o nosso corpo é a nossa embalagem, né? E assim como na vida real e na vida da embalagem, às vezes você foca muito mais na embalagem como conceito para visual do que propriamente no produto e no propriamente o que ele é, né? Na verdade, né? Então eu faço muito esse casamento da vida pessoal com a vida da embalagem, né? Eu falo que a embalagem é um serzinho. Então, sim, se a gente está enfrentando dificuldade, é sim, porque o desenvolvimento ele foi em algum momento deixado para trás alguns passos. Muito bom, show, parabéns. Gustavo, Carlos tem pergunta também aqui, vou passar para o Carlos. Oi, Gustavo, tudo bem? Parabéns pela apresentação, hein? Obrigado, Carlos. Aqui o André Aparecido está te dando os parabéns e também faz uma pergunta aqui. Com todo esse processo de desenvolver fornecedores, né, primários e secundários, você consegue ganhar no lead time? Sim, cara. Como que a gente tem da Petrópolis, né? Isso é uma vivência, né? Nós e a área de compras, a área de logística, que fazemos a gestão dessa parte de fornecedores, nós temos uma visão e, assim, é bem compartilhada. Então, assim, hoje eu tenho um número determinado de fornecedores contratados para determinadas embalagens. Mas a gente não pode fechar e não escutar o que está acontecendo de novo, entende? Então, o que a gente tem? Se eu tenho uma oportunidade, se você tem um fornecedor que está batendo na tua porta, cara, fale com ele. Apresente o teu manual, né? A Petrópolis tem um manual de fornecimento. Apresente o manual, vê quais são as ideias do cara, fazer uma auditoria, deixar esse cara tecnicamente homologado, você avança algumas etapas que se você precisasse fazer de última hora, entende? Imagina que num cenário de pandemia você tem que se deslocar para fazer uma auditoria, entende? Tem a auditoria virtual, mas assim, eu, Gustavo, acredito muito nas pessoas, nos profissionais, entende? Então, esse tete-a-tete de você estar junto com o teu parceiro de trabalho, que é o fornecedor, né? E vocês juntos discutindo o que é melhor para ambas as empresas, então, isso, para dentro da gestão que o Gustavo acredita, isso é essencial. Então, se você caminha com toda essa parte técnica, com toda essa parte de expectativa do que é um fornecedor para Petrópolis, por que Petrópolis às vezes pede algo diferente,
você já caminha pelo menos 3, 4 meses de desenvolvimento. E aí depois é tratativa comercial, né? Que às vezes demora mais do que o processo de homologação, mas você anda com a parte técnica. Ó, esse cara, sim, é um parceiro potencial para o grupo, não é? Mas você caminha. Com certeza você corta tempo com isso. Ok, Gustavo, aqui, ó. O Álvaro está te dando os parabéns pela excelente apresentação. O Roberto Dietrich também te parabeniza. Obrigado, Renato Roberto. Felipe dos Santos, parabéns, grande abraço. A Roseli Fátima Kisseloff te dá os parabéns e coloca aqui que o ano de 2020 foi desafiador e acredito que foi um início de ciclo para repensarmos sobre flexibilidade e qualidade. Parabéns pela apresentação. José de Oliveira Júnior também te dá os parabéns. E o Carlos Henrique Gomes da Silva também, parabéns pela apresentação. E ele fala também que é importante a parte de sustentabilidade nesse processo que você, sobre a palestra que você fez. O Nelson Ferreira também agradece. Gustavo, parabéns pela apresentação. A Cronos pode te ajudar com mais algumas inovações para o futuro próximo. Bem-vindo, hein? Sempre bem-vindo. Luiz Carlos Miranda também te dá parabéns pela apresentação. E aqui, ó, Henrique Scheuer coloca aqui que a maior parte das soluções conseguidas para embalagens no período de falta de insumos permanecerão ou a tendência é retornar ao período pré-falta de insumos. O que você acha? O Gustavo, tá? E não pode voltar atrás, entende? Durante esse processo da pandemia, da falta do material, principalmente a questão de sustentabilidade, muita coisa andou. Muito projeto que ficava engavetado por uma questão de comodismo ou de necessidade, eles ficaram, então, isso não pode voltar atrás, entende? Isso é conhecimento adquirido. Então, conhecimento adquirido não pode voltar atrás. O que a gente, lógico, né, a gente tem os nossos estándares, isso não pode mexer. Mas toda essa flexibilidade, todo esse conhecimento adquirido não pode voltar atrás. A gente tem que, de uma forma um pouco mais calma, né? Porque 2020 foi um ano de loucura, vamos fazer acontecer, mas o conhecimento adquirido com esse processo não pode voltar atrás, ele tem que ser implementado, principalmente no reuso de materiais, gente. A pergunta, Gustavo, foi do Henrique Scheuer, tá? E agora, aqui eu tenho também, parabenizando você, o Antônio Luiz Caporrino e o Ricardo Gerlach. Parabéns pela apresentação e está dizendo aqui que o rótulo 100% reciclado é nota 10. Obrigado. Mauro Fernando Buonani da Silva também te dá os parabéns pela apresentação. Paulo Vilas, também parabéns pela abordagem integrada de embalagens e manufatura, fundamental para o êxito na implementação do projeto, né? Obrigado, Paulo. Paulo é uma referência, né? Obrigado, gente. Meu contato está no LinkedIn. Se a gente tiver mais alguma oportunidade de bate-papo, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, viu? Um abraço. Obrigado, com certeza. Gustavo. Obrigada, Gustavo. Parabéns mais uma vez. Obrigado.